mais um vídeo do DP Digital 100. Esse canal tem o objetivo de tornar você um chefe de departamento pessoal. E quando eu falo chefe, eu quero que você seja aquele que sabe mais, aquele que sabe delegar responsabilidades para a equipe e também aquele que ganha mais. Hoje nós vamos tratar nesse vídeo sobre Vale Transporte, quais são as regras, o que você, chefe de DP, precisa saber para poder explicar isso para o empregador. Então vou estar compartilhando aí com vocês um slide onde a gente pode acompanhar as leis e o que eu vou tratar nesse vídeo. Vale Transporte. Quais são as regras? Bom, o benefício do Vale Transporte ele foi concedido ou criado pela Lei 7.418 de 85 e depois ele teve um regulamento no Decreto 95.247 de 87. Então o Vale Transporte ele é concedido e é estabelecido pela lei e não tem natureza salarial. Então o que isso quer dizer? Que ele não é base para INSS, para o cálculo previdenciário, nem para o Fundo de Garantia FGTS e muito menos para imposto de renda. Ele não é um rendimento tributável ali para o trabalhador. Então ele não entra, como a gente costuma chamar, na base de cálculo para cálculo de imposto. E quem é que se beneficia desse Vale Transporte? Então, praticamente todos os funcionários. Aqui eu alistei alguns, empregados seletistas, empregado doméstico, trabalhadores de empresa de trabalho temporário, empregador a domicílio que precisa do Vale para prestar o serviço, para poder receber o salário, para ter aí o desenvolvimento da relação com o empregador. Então, praticamente em todas as situações, o funcionário ele pode ser beneficiário aí do Vale Transporte. Mas o que o empregado ele tem que fazer para ele ter direito a esse Vale Transporte? Então, para que ele tenha direito, ele vai ter que te dar algumas informações. Eu alistei algumas delas aqui, ó, seu endereço residencial e o serviço de transporte mais adequado ao seu deslocamento para residência, trabalho e vice-versa. Então ele vai informar isso para a empresa, né? E detalhe, essas informações têm que ser atualizadas, né? Então todo ano tem que ser revisto para ver se não houve nenhuma mudança. E se ocorrer alguma alteração na circunstância acima, ou a pessoa mudou de endereço, agora ele está mais próximo da empresa, ele tem que informar isso para o empregador. Por que não? Olha o próximo ponto. Ó. O trabalhador firmará compromisso de utilizar o Vale Transporte exclusivamente para o seu efetivo deslocamento, residência, trabalho, vice-versa, de modo que a declaração falsa ou uso indevido constitui falta grave. Então, quando a gente fala que constitui falta grave, é o que você está pensando mesmo. Justa causa no funcionário, né? Então aqui tem até uma situação em que aconteceu isso, né? Ó, dispensa por justa causa, falta grave, quebra da fidúcia, né? E se a gente observar aqui, ele está falando do Vale Transporte, né? Se a gente ver mais no meio do texto, ó, vem falando aqui, ó, pela utilização indevida do cartão Vale Transporte. Então uso indevido, né? Ou deve ter usado para outro fim, ou deve ter vendido. Então um empregado que se encontrar nessa situação, o empregador ele pode sim dar uma justa causa. Principalmente se, vamos usar a hipótese que eu citei, né? O funcionário ele trabalhava distante da empresa, ele mudou, agora está vizinho da empresa e continua recebendo ali o Vale Transporte. Então, de forma nenhuma, isso é usar de má fé para com o empregador e a lei entende que sim, ele deve ser demitido por justa causa se o empregador venha a querer fazer isso. Mas que valor o empregador ele pode de fato descontar do funcionário para o Vale Transporte, né? Que às vezes a distância até o trabalho é muito grande, né? Às vezes demanda um dinheiro muito grande. Como é que funciona o Vale Transporte? Bom, no slide aí a gente pode ver, o Vale Transporte será custeado pelo empregado na parcela equivalente a 6% de seu salário base ao vencimento.
E isso exclui aqui qualquer adicional. Então, o empregado só pode ser descontado do empregado em cima do salário base somente 6%. É só isso que o empregador pode descontar do funcionário. Aí vem a segunda situação. O empregador deverá custear a parcela que exceder aos 6% do salário base. Vamos pôr uma situação aqui. Vamos dizer que o funcionário recebe R$1.000. Daí você pode descontar 6%, então R$60. Mas digamos que a passagem para ele ir da casa para o trabalho são 120. Então os outros R$60 fica a cargo do empregador. Então fica essa regra, né? Somente 6% pode ser descontado aí do funcionário, né? E aí o ponto 3 trata sobre isso, né? Na hipótese de a parcela ser 6% do salário for superior ao valor dos vales fornecidos, será descontado ao trabalhador o valor total dos referidos vales. Então essa situação aqui acontece quando você beneficia o funcionário com vale transporte. Vamos pegar aqui a situação de 6% e você desconta R$60, que é 6% o máximo, né? Só que ele gastou só 30%. Então você não vai descontar do funcionário os 6%. Você vai descontar do funcionário os 30%. Então 6% é o máximo que você pode descontar. Se não exceder ou se chegar e nem for nem a metade desse valor, então você vai descontar só o que foi pago. Então essa é a regra, né? O limite é 6%. Se o funcionário não gastou os 6%, você vai descontar o que o funcionário gastou. Se ultrapassar disso, 6%, aí o que passar de 6%, o empregador que vai pagar. E como é que funciona a base de cálculo, né, para o vale transporte? Então a base de cálculo para determinação da parcela a cargo do beneficiário será o salário básico ou vencimento, como eu já mencionei, excluindo qualquer adicional ou vantagem. Por exemplo, hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, tudo isso não é incluído para cálculo de vale de transporte. É aquele salário, vamos pôr aqui, que você colocou lá como salário inicial. É aquele lá, aquele salário base. E o montante percebido no período para os trabalhadores remunerados por tarefa ou serviço feito, ou quando se tratar de remuneração constituída exclusivamente por comissões, porcentagem de gratificações, gorjetes ou equivalente, vai ser em cima do montante. Então só nessa situação aqui, quando não tem um salário fixo, né? Aí a pessoa só recebe comissão. Então você vai pagar em cima do que ele recebe de comissão. E aqui tratando de empregados horistas, a base de cálculo será no total de horas. Então não é somente nas horas que o funcionário está ali trabalhando. É no total. Isso inclui até mesmo o descanso semanal remunerado, né? Então é em cima do total. Não vai pegar as horas que ele trabalhou efetivamente para fazer essa base de cálculo. E aqui tem algumas decisões, né, que foram tomadas aí. Vale transporte, desconto percentual de 6%, base de cálculo. O que é que fala aqui? Ó? A legislação específica utilizou da expressão de salário básico contra a prestação física principal paga pelo empregador. Só até aqui a gente já entende, né? É aquele valor fixo, como eu mencionei, aquele que você assinou na carteira, por assim dizer. Outra situação, ó, segundo a legislação que regulamenta a espécie, o cálculo de desconto de 6% por vale transporte deverá incidir apenas sobre o salário base do beneficiário. Então, como eu estou dizendo, em cima somente daquele que você informa como primeiro salário inicial para o funcionário. Você envia seu evento 2200 de registro, é somente lá, com base naquele salário lá. E aqui mais uma decisão, né? O desconto referente ao vale transporte deve incluir somente salário básico, que não inclui comissão. Então qualquer adicional que ele receba depois como comissão que eu mencionei ali atrás, não entra. É somente o salário básico, para ficar muito claro aqui para o nosso entendimento. Agora tem outra situação. E se o empregador ele transporta o trabalhador por um transporte próprio dele, fretado por ele, às custas dele? Como é que funciona?
No slide a gente pode ver, ó, está dispensado da obrigatoriedade do vale transporte o empregador que proporcionar, por meios próprios ou contratados, em veículo adequado ao transporte coletivo, o deslocamento, residência, trabalho e vice-versa ao trabalhador. Então, se o empregador ele fornece, está dispensado dessa obrigatoriedade. Caso o empregador, outra situação aqui interessante, forneça ao beneficiário de transporte próprio ou fretado que não cubra integralmente o deslocamento deste. Então vamos pôr aqui uma situação, digamos que ele dispõe de um veículo, mas aquele veículo só leva o empregado até metade do caminho. Como é que vai fazer? E a outra metade? Então a outra metade vai ser aplicado o vale transporte. Então se o empregador ele transporta só até a metade do caminho e falta o outro caminho que ele não proporcionou por meio de transporte próprio ou fretado, ele vai ter que pagar o vale transporte desse restante, né? E aqui uma terceira situação, a parcela de custo equivalente a 6% do salário base do empregador, que venha a ser recuperado pelo empregador, deverá ser deduzido o montante da despesa. Interessante que tem até, se você pesquisar, o vale transporte ele é desconto para PIS e COFINS. Então procure seu computador, que mexa aí com o fiscal, que ele vai te explicar como é que isso entra lá na contabilidade. Mas ele entra sim como um crédito, por assim dizer. Intervalo intra-jornada almoço. Muitas pessoas também têm dúvidas sobre essa situação, né? O funcionário vai para a minha empresa, eu transporto ele, ou ele vai de vale transporte, mas digamos que ele queira almoçar em casa, e aí qual é a situação? A legislação pertinente não obriga o fornecimento do vale transporte para deslocamento do empregado à sua residência para sua alimentação, salvo determinação clara em documento coletivo da categoria. Então, se tiver um documento coletivo que te obriga a fazer isso, né? Então aí você tem que seguir, no caso, essa convenção. E a Secretaria de Inspeção do Trabalho traz o mesmo entendimento no sentido de não ser devido benefício durante o período do intervalo entre a jornada. Então, a gente vê aqui uma situação, precedente administrativo número 80, vale transporte, não concessão para o deslocamento do empregado no período do intervalo entre a jornada. Infração inexistente. É o que diz, não se depreende da Lei 7.418, alterada pela Lei 7.119, que o empregador esteja obrigado ao fornecimento do vale transporte para ida e retorno do empregado à sua residência para refeição. Então, o empregador não tem essa obrigação de estar dando mais vale transporte para essa pessoa e fazer sua refeição em casa. Se essa pessoa mora muito distante da casa dela, então ela vai ter que sim dar um jeito para ela poder almoçar, ou ela vai ter que fazer sua refeição e levar para a empresa, ou pensar em alguma solução para isso, né? E o prazo que o empregador tem para fornecer o vale transporte. Então o vale transporte ele constitui benefício que o empregador antecipa ao trabalhador para a utilização efetiva em despesa de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Então como é que vai funcionar isso daqui, né? O empregador ele fornece esse vale transporte de forma antecipada. Então como é que funciona? O funcionário, digamos que iniciou na empresa e ele precisa do vale transporte, imediatamente já tem que ser dado aquele vale transporte, para que ele possa, com esse recurso, poder usar para o seu transporte durante o mês. Então é sempre no início, né? Então não é só quando o funcionário for receber o salário dele que você vai pagar isso, não. É no início do mês. Então admitiu, você já dá. Chegou o início do mês, você já dá. Que o dinheiro tem que ir antecipado ao trabalho, né? Então ele primeiro recebe o vale para depois trabalhar. Ele não trabalha para depois receber o vale. Então essa é a regra. Então entende-se como deslocamento a soma dos segmentos competentes na viagem do beneficiário por um ou mais meios de transporte entre sua residência e o local de trabalho, né? Então, enquanto o empregado
ele precisar dessa ajuda, ele precisar desse benefício, você está obrigado a fornecer isso, levando em consideração as regras que eu mencionei acima, né? E como regra, a empresa antecipa o início do mês os vales serão utilizados pelo empregado no decorrer daquela competência. Então é como eu mencionei agora há pouco. E a concessão do benefício obriga o empregador a adquirir o vale transporte em quantidade e tipo de serviço que melhor se adeque ao deslocamento do beneficiário, né? Então tem que levar isso em consideração. Vai em consideração está beneficiando ali o empregado esse transporte, né? Então a gente viu aqui quais são as regras, né? O que você precisa saber para estar bem informado, para estar orientando aí o seu empregador. Então a gente viu nesse vídeo, né, que o Vale Transporte ele não é base de cálculo para INSS, para FGTS e também para o imposto de renda. Quem pode se beneficiar desse Vale Transporte? Então, todos os funcionários podem se beneficiar em qualquer, independente do trabalho que ele vai fazer, se é seletício, se é doméstico, não importa. Ele tem direito a esse benefício do Vale Transporte, né? Aí você descobriu também que para ter direito o funcionário ele tem que estar com comprovante de residência atualizado, né? E você viu também aqui uma situação que eu coloquei. Caso o funcionário ele ache com má fé e ele mude de endereço e passou a ficar vizinho da empresa, por assim dizer, e não informou esse empregador e tá se valendo assim do excedente, né? Que é descontado 6% dele, né? Então ele está se beneficiando desse excedente, ele pode sim levar uma justa causa. A gente viu aqui que é falta grave, quebra da fidúcia, né? Então com certeza fica uma relação ruim, né? Se um empregado fizer isso com o empregador, né? E a gente viu a regra geral aqui, que o empregador ele só pode descontar 6% do funcionário, somente isso. E vimos duas situações, a de menos e mais. Então se o funcionário ele gasta menos de 6%, você não vai descontar 6%, você vai descontar o que ele gastou. Se ele gasta exatamente 6%, não tem nada que ser feito. E se ele gasta a mais 6%, aí acima disso, aí fica a cargo do empregador, né? E esse cálculo, para a gente entender bem, ele é em cima do salário base, do salário contratual, do salário que está lá na carteira. Então não é em cima do salário geral, exclui todos os adicionais como periculosidade, salubridade e por aí vai, né? Vimos também aqui sobre a situação de transporte próprio. Se o empregador ele vai buscar a pessoa em casa e deixa na empresa, ele está livre desse vale transporte, ele não precisa pagar, né? Vimos aqui uma situação, digamos que ele forneça só da casa até o meio do caminho, esse outro meio do caminho que restar para entrar na empresa, ele vai se beneficiar aí do Vale Transporte, levando em consideração a mesma regra. O que exceder a 6%, o empregador paga. E se for menor de que 6%, você só vai descontar o valor que o funcionário ele utilizou. Também quanto a refeições, né? De forma nenhuma, não tem nenhuma lei aqui, até teve um processo administrativo aqui de número 80 que menciona claramente, né? Não tem isso de você ter a obrigação de fornecer o vale transporte para esse funcionário ir almoçar em casa, por assim dizer. E a gente viu o prazo que o empregador ele tem para fornecer aí o vale transporte, né? Então, vias de regra, como eu mencionei, o funcionário ele recebe para depois trabalhar, é o contrário do salário, né? O vale transporte ele recebe para depois trabalhar, então ele não trabalha para depois receber, como no caso do salário. E enquanto esse funcionário ele precisar, né, desse vale transporte para poder estar trabalhando na sua empresa, você é obrigado a fornecer esse vale transporte para ele, né? E aí você contrata mediante isso se você quiser, né? Às vezes
você não quer contratar um funcionário que mora, sei lá, 50 quilômetros da empresa. Então fica meio complicado, né, a situação assim. Então, quando a situação é de grandes capitais, que tem coletivos, então isso já facilita, né? Porque aí o transporte pode ser mais barato. Acho que passou de 25, já é uma grande viagem que tem que ser feita. Então, na hora da admissão, você, para não dar um tiro no pé, por assim dizer, você já analisa essas possibilidades e vê o que é melhor para você, né? E sempre ficar preocupado aí com o melhor, o que se adequa, né, ao deslocamento do funcionário. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque isso pode até influenciar a saúde, né, do funcionário. Então, às vezes, um transporte muito ruim pode se atrapalhar de alguma forma a saúde dele. Ele, quando chegar lá na sua empresa para trabalhar, ele vai ficar cansado, ou vai, sei lá, ficar doente e não executar bem o trabalho. Então isso acaba prejudicando até mesmo a execução do serviço que ele vai estar prestando. Então, com essas regras que eu mencionei aqui, com esse resumo, você está habilitado para caso o empresário ele venha ligar para você, a situação é assim, vale o transporte, qual que é as regras, como é que se aplica, quanto é que eu desconto, isso é base ou não é, será que eu tenho algum benefício para pagar isso? Então você já vai estar altamente habilitado para poder responder a esse empregador. Então, nosso canal ele tem esse objetivo, né, de ajudar você a se tornar um chefe de departamento pessoal. Então agradeço aí você ter ficado comigo até o final do vídeo. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor, que ele seja de valor para você. E se ele for, você compartilhe por gentileza aí, com quem deve saber disso, com algum colega seu, ou algum colega até de faculdade que você acha importante saber disso, né? Então quero agradecer a todos e até um próximo vídeo.